a história na minha vida da capoeira. Eu comecei a capoeira com o mestre Canjiquinha porque eu queria brigar. E eu sou filho de mãe solteira, e naquela época, filho de mãe solteira sofria muito. Todo mundo queria tirar uma casca. E eu era muito malcriado, eu era muito... E eu não permitia que isso acontecesse. E um certo dia, eu trabalhava carregando água, né, de uma fonte, não me lembro o nome da fonte, mas era uma fonte, onde eu levava água para as pessoas que não tinham água encanada. Tá? Eu tinha um outro menino que também, eu tinha 12, 13 anos nessa época. E esse menino, ele também era na época que os filmes romanos ele dominava, né? E aí ele estava com a espada e eu peguei para experimentar. Então, uma fatalidade, quebrei a espada dele. E ele então disse, você vai pagar. Eu digo, tudo bem, não tem problema. Quanto é? Aí ele pediu um preço exorbitante, onde eu não tinha, ia trabalhar mais de uma semana para poder pagar para ele. Digo, não, isso eu não vou. Então eu vou quebrar sua cara. Eu digo, você está mentindo, você está brincando. E a gente começou, partiu para a ignorância, como dizia o mestre Canjiquinha. Partiu, e aí, ele tinha noção, né, de luta, eu também tinha, só que eu não conseguia. Ele se mexia e a minha técnica de luta era outra. Ele se mexia para lá e para cá e eu não conseguia. E aí ele me dava rasteira, depois que eu fui saber que era rasteira, ele dava soco, dava pontapé e terminou me acertando, né? Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, como é que ele conseguiu me acertar. Ele falou, eu faço capoeira. Eu perguntei, e o que é capoeira? É uma luta criada pelos negros. Tá? Eu pensei comigo, eu vou aprender capoeira e eu vou pegar esse moleque. Foi a última vez que eu tive contato com ele. Mas eu não deixei de... Em 50, aliás, não, 50 e alguma coisa, eu fui trabalhar em Mata de São João, numa colônia, construindo casas para japoneses. Eu tinha 15 anos de idade. E aí eu vi a capoeira, uma roda de capoeira pela primeira vez, porque até então nunca tinha visto capoeira. Certo? Eu vi a capoeira e aí eu fiquei, puxa, interessante, né? Porque você, como é que a aliação
alienação, sei lá, da música, do movimento, tá? Do ataque, da defesa. E eu digo, puxa, é isso que eu quero, vou treinar. Ele me disse um dia, capoeira pra homem e mulher, pra menino e mulher, pra menino e mulher. Passaram mais ou menos uns 4 anos, em 59, encontrei na festa da Boa Viagem uma roda de capoeira, aonde o mestre Canjiquinha, ele se apresentava e ele brigava com 5 pessoas. Né? Começava a briga, começava jogando, daí a pouco vinha um movimento, aí um desentendimento, e ele, né, aí de repente, ele não, um menino pegava um garfo de uma pessoa que estava vendendo doce e ia para cima do Canjiquinha, e o Canjiquinha se defendia, tomava o garfo dele, aí vinha mais 5 pessoas, eram 6 pessoas. Vinha 6 pessoas em cima dele, ele saía batendo todo mundo, se defendendo. Aí eu digo, é isso mesmo que eu quero. Tá? E fui falar com ele no final e pedi o endereço dele, se ele dava aula, tal, se ele ensinava. Ele disse sim, tal, muito, né, carismático. Não. Aí eu peguei o endereço dele, em Corme de Farias, Beco do Sossego. 2 semanas depois eu chego na casa dele. Cheguei lá e cheguei cedo, fiquei lá e tal. Aí ele foi fazer minha ficha. Perguntou meu nome, eu falei Antônio Cardoso Andrade. Quando você nasceu? 1942. Aonde você mora? Eu moro em Pernambués, Rua Nova Brasília. Aí ele estava escrevendo com a cabeça baixa, ele levantou e falou, Brasília, seu apelido. Por que você quer fazer capoeira? Cabeça baixa. Escrevendo. Eu digo, eu quero brigar. Aí ele levantou a cabeça, olhou para mim, não falou nada, abaixou, mas foi um olhar de reprovação. E durante as aulas, ele foi explicando, né, que a briga não é legal. As pessoas que brigavam, que batiam, que faziam, o que tinha acontecido com eles, tá? Ele fazia tudo isso, mas não ficava na história, né? Não vivia muito. Aí
ele começou a dar aula e eu fui me apaixonando pela movimentação da capoeira. E aí eu fui mudando o meu pensar, tá? Fui mudando, mudei e parei de brigar, não briguei mais, nunca mais briguei, e usei a capoeira como um elemento arte mesmo, né? A movimentação, a plasticidade. Eu procurava aprender, ouvir, ver, né? E isso me ajudou muito um negócio meu mesmo, né? De ficar olhando, curiosidade, né? Tudo que eu via eu tentava, puxa, mas por que fez aquilo? Como é que ele podia sair, o outro podia sair daquilo? E eu ia criando a minha história. E foi assim que eu também comecei a escrever. Aprendi com Canjiquinha, esse mestre sem igual, que a missão do capoeira é formar o cidadão para ser bom nos estudos, ser um homem campeão. O cabra que é valente, conheço pelo sentir. Minha arte não é briga, é fazer sempre amigo. Tive a felicidade, né, de ter o mestre Canjiquinha na minha vida e o mestre da vida, Ikeda, como a gente chama, sensei, que orientava que a nossa luta maior é contra nós mesmos. Como você tem que se desenvolver como um verdadeiro ser humano. Tá? Ele sempre dizia que se você aprende, né, para tirar proveito dos outros, é melhor não ter aprendido. A didática do mestre Canjiquinha era, para mim, muito boa, porque todo o conhecimento que eu adquiri foi relembrando, revendo sempre o que ele falava, o que ele passava. A partir daí, eu comecei, então, a montar um trabalho de sequência. Tá? E esse trabalho, eu pensava uma coisa, mas automaticamente eu já pensava em outra. Eu tinha uma facilidade muito grande. Hoje já é mais difícil, né? Então,
E é isso que, na realidade, me trouxe até aqui. Eu tenho ainda coisa na mente muito boa, eu acredito, que é a falar da capoeira. A capoeira, para mim, ela é um dos maiores legados cultural. A capoeira, ela ajuda a divulgar outras artes também, né? Nós temos a capoeira, bem o samba de roda, que está presente também na vida do capoeirista e num jogador de futebol, né? É esse molejo todo, essa manha que os brasileiros ajudaram a colocar no futebol, é da capoeira, é do samba, né? Então ela tem toda essa... E eu tenho fundamento, né? E eu quero passar esse molejo assim, para os capoeiristas ajudarem. A gente fala sempre assim, a colocar a capoeira onde ela já deveria estar há muito tempo, certo? Então ele vai receber essas informações. Eu falo sempre em fazer as coisas com consciência e vai passar com consciência, porque as pessoas, ela passa tudo, mesmo menos a essência da capoeira. O que quer dizer? Certo? O ataque tem que ter a defesa. A ginga, ela tem que ter um molejo. O ataque tem o contra-ataque, tem a noção de distância e a noção de direção. Aonde eu vou atacar? Tá? Aonde eu vou atacar? Você enxerga no seu companheiro, seu parceiro de jogo, e pensa quando você fizer e ele sair, o que ele vai fazer para você continuar se defendendo dentro daquele tempo ali de ação e reação. Capoeira nasceu na Bahia, o negro escravo se defender. Capoeira nasceu na Bahia, o negro escravo se defender. O baiano espalhou pelo mundo, grande esporte pra você ver. O baiano espalhou pelo mundo, um grande esporte pra você ver. Lá, 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 uê. Lá, 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 uê. Lá, 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 uê. Capoeira, lá, 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 uê. Lá, 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 uê. Lá, 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 uê. Lá, 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 uê. Capoeira, lá, 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 uê. O esporte é brasileiro, com berimbau a tabaqueiro. O esporte é brasileiro, com berimbau a tabaqueiro. Quando eu comecei a ensinar, eu era novo, né? 26 anos, eu comecei a ensinar capoeira. E aí, a partir, né, do ensinamento que eu passava, né,
aquilo que eu aprendi com o mestre Canjiquinha. Mas a gente tem sempre um guru perto, né? E o Canjiquinha nem sempre ele estava perto. Apesar, às vezes eu, no começo, mandava carta perguntando para ele. Tá? Depois veio o telefone e eu ligava, né, para ele e perguntava isso ou aquilo. Mas o bom é você ter alguém sempre vendo você e ele vai te orientar. Quando esse guru não estiver mais aqui, mas vai ter alguém que você vai gosta do trabalho dele e você vai fazer contato e até pedir opinião, certo? Eu estou fazendo isso. Se você tem consciência, eu estou fazendo isso aqui, mas eu posso ir por aqui, eu posso ir por aqui, eu tenho que respeitar o meu oponente. Se você tiver essa consciência de bolar, digamos, isso, tá? Fazer esse roteiro, ótimo. Se não tiver dúvida, procura alguém, até mesmo um próprio aluno. Salomé, Adão, oh, Salomé fui passear. Adão, oh, cadê Salomé? Adão, oh, cadê Salomé? Adão, oh, foi pra ilha de Maré. Adão, oh, cadê Salomé? O meu método, né? Eu não criei nada, eu só organizei, né? Eu só organizei. A capoeira, ela é Angola, que é o princípio de tudo, a regional, que foi um angoleiro que resolveu criar um sistema diferente de luta, né? Que a Angola não estava mais servindo de luta. Era muita brincadeira, só pegar dinheiro na rua, tudo mais. Então, o mestre Bimba, que foi angoleiro também, ele resolveu, então, criar uma coisa que fosse mais luta. Tá? Então, nós temos a Angola, a regional e a capoeira contemporânea. Isso é de quando eu comecei para cá. E aqui nós temos, né, esse tripé aqui, onde, né, tem fundamento, tem movimentos específicos para cada uma. O que eu faço quando eu jogo Angola, os movimentos, é totalmente diferente dos demais toques. E a capoeira contemporânea? A mesma coisa. Só que a capoeira contemporânea, ela engloba todos os movimentos que entra na Angola, que entra na regional, e movimentos que não entram nem na Angola e nem na regional. Tá? Tem movimentos que... Então, isso você tem que saber. Tá? Os movimentos
que não entra nem na Angola e nem na regional, eu adaptei um sistema de jogo que eu chamo de jogo solto, né? Mas eu crio um fundamento para isso. É solto, mas solto não é fazer o que quer, certo? Solto é saber o fundamento daquele tipo de jogo. Porque por exemplo, no mestre Bimba, você vai tocar, ele tem os toques de jogos e tem uns toques chamados de hino, toques que para pessoas que estão formados, que são formados, né? O Canjiquinha, ele tinha os toques também dele, que ele criou. Além dos toques da capoeira que se tocava naquela época, como Angola, São Bento Pequeno e São Bento Grande, né? Ele criou o samango, o samba de Angola, a muzenza, tá? Entendeu? É uma dança meia... não é jogo, é uma dança meia sensual na capoeira. Eu, então, fiz essa organização, né? Organizei isso aí e eu tento passar. Eu acho que é muito bem elaborada para ajudar o capoeirista, para ajudar a capoeira. Eu vou ditar uma sequência, um jogo vamos fazer. Meia lua de compasso, para você se defender. Uma negativa com rasteira, você pode me dar. Subo na bananeira, fico ali esperar. Se você der cabeçada na ponte, eu vou rolar. Gingo daqui, gingo dali, você gingar de lá para cá. Eu saio no Uaú para cá, você sai no Uaú para lá. Eu repito essa façanha para você me pegar, mas você não entendeu e começou a brincar. Levou uma cabeçada para mais esperto ficar. Na roda de capoeira, quando alguém lhe chamar para jogar, nem mesmo em seu irmão você deve confiar. Tudo que ele traz na cabeça não dá para acreditar. Esteja sempre atento, procure acompanhar todo o passo dele, procure fotografar. É como caçar veado no mato. O veado, ele dá um pulo, né? E quando ele pula, você atira. É como caçar veado no mato, procure acompanhar. Tá? Capoeira, ginga, Brasília, jogo brasileiro gostoso de praticar, bonito de se ver, bom de se olhar. A capoeira na sociedade, eu acho que ela traz muitos benefícios. Educacional, respeito, né? Ética. Depende de quem passa também, de quem aprendeu com a responsabilidade de passar. Porque nem sempre a gente vê pessoas que têm, né, pessoas que têm que dão aula, mas não têm
uma desenvoltura de conhecimento para poder... Tudo que a gente faz tem uma explicação. E quando eu passo um movimento, eu tenho que saber por que eu estou passando. E gostaria de ver ele fazendo. Tem evolução? Tem. Tem criatividade? Tem. Mas que tenha uma consciência disso. Porque, como eu falei, capoeira, você tem que ver, tem que saber o que o outro vai fazer para você sair e contra-atacar conscientemente. Tá? A gente tem. Então, tem capoeiristas, né, que tem essa visão, e dentro dessa visão ele transforma a sua vida. Eu particularmente, eu sou suspeito, mas eu vou falar, eu mesmo sou um que, né, que... Porque se eu não mudasse, alguém ia me mudar. E eu não estaria aqui agora contando a minha história. É o que eu acho muito importante. Tá? A gente saber, ter conhecimento para poder... Esse conhecimento é prática, é movimento, é jogo, certo? O jogo é que faz a gente adquirir muita vivência na vida. Porque o jogo, você joga com várias pessoas. E cada capoeirista, ele tem uma maneira de jogar. E você tem que saber conhecer isso para poder acompanhar ele no jogo. Se é uma criança, é um adolescente, é um mestre, e você tem que jogar com respeito. E isso, né, dá muita sabedoria para a gente. A capoeira é a luta mais livre que me fez acreditar que tudo na vida tem um segredo. Malícia, gingado, seu jeito de amar. Capoeira, capoeira que me ensinou a amar. Capoeira. Olha, eu estou trabalhando um centro de referência de capoeira, Mestre Brasília e amigos. Aqui eu pretendo passar o que eu tenho, né, já pronto. Eu tenho mais uns 2 ou 3 livros que eu pretendo deixar pronto aí, que eu tenho certeza que vai ajudar também a capoeira. Primeiro ajudar o capoeirista, depois ajudar a capoeira. Tá? E eu estou
me exercitando, lógico, né? Fazendo um trabalho na academia, né? Para poder fortalecer, né? Que a gente vai ficando cada dia mais velho e a gente tem que procurar, né? Fazer um trabalho de fortalecimento, de alongamento, que é para, né, ajudar um pouco mais a gente se manter em pé. O mestre Gaguinho de Jandira, ele fez para mim, que eu acho que é essa: 50 anos sem tirar a mão do chão, mestre de Brasília vem mantendo a tradição. Mestre... Não, é a outra. Canjiquinha ensinou Brasília a arte do bem viver. E quem ensinou Canjiquinha foi Raimundo Aberrê. Então, eu venho do Canjiquinha, seu mestre foi Aberrê, e o mestre de Aberrê foi Benedito, que me parece que foi aluno, que foi mestre do mestre Pastinha também. A capoeira é como a água, tá? E a gente, não é, a água, ela se molda de acordo com os recipientes, se é quadrado, se é redondo, tá? E a capoeira, ela é redonda, é como uma bola. O capoeirista se movimenta para tudo quanto é lugar. Isso é o que é o legal da capoeira, tá? A capoeira, ela está pronta, mas só que fragmentadas. Cada um tem um negócio que... mas precisa melhorar a técnica de saber dar bater sem bater, tá? Isso eu acho muito interessante na capoeira. A gente vê na capoeira ou em vários tipos de lutas, né? Embora tenha lutas, no jiu-jitsu ou no judô, quando você dá uma chave de braço no cara, o cara bateu, você solta. Não precisa você fazer ele desmaiar para você soltar. Não, bateu, solta. O jiu-jitsu também, bateu, solta. A capoeira, a gente tem que saber, tem que entender a hora que eu tomei o golpe sem a pessoa me bater. Isso é possível trabalhar. Essa consciência de saber que tomou o golpe sem tomar. A capoeira, no Rio de Janeiro, era conhecida como pernada. A capoeira, em São Paulo, ela é conhecida como tiririca. A capoeira, na Bahia, é conhecida como um jogo atlético, é uma luta também. A capoeira no Recife, ela tem um outro entendimento de o que é o quê. Tá? O que é o quê? O Taekwondo, o governo coreano
ele pegou 1000 atletas e passou tudo do Taekwondo, com possibilidade de, tecnicamente, ir melhorando. A capoeira, ela não teve isso. Vieram para São Paulo, que criaram o Tiririca, foi para o Rio de Janeiro, que se criou a pernada, no Recife, o frevo, tá? Na Bahia, que é aonde ela, a gente chama de base, a Bahia. Então ela criou a luta lá. Ela criou a luta na Bahia. Mas para o mundo foram pessoas, assim como veio para São Paulo, para o mundo foi muita gente que hoje, numa graduação, ele não era nem formado. Muitos até cordão, sei lá, amarelo, azul, e chegaram lá e implantaram a capoeira e estão vencendo. Era uma vida que aqui, se tivesse, teria morrido, né? Envolvida aí na violência, talvez, né, tivesse passando necessidade, apesar que lá fora não é tão fácil, mas se o brasileiro são pessoas que de tudo, ele dá um jeito para tudo, tá? Ele dá um jeito para tudo. Então, né, ele fez isso na capoeira lá fora. Ele dá um jeito aqui para mostrar o que é a capoeira do Brasil, tal, o que é a luta brasileira. Eu fui sócio e fundador, juntamente com o mestre Suassuna, da Cordão de Ouro. Certo? E a gente, para divulgar a capoeira, nós armava uma briga na rua, era tudo armado, né? E o Suassuna chegava num local e começava a falar da capoeira e tal, e começava a mostrar movimento, e eu chegava e afrontava ele, que aquilo e tal, né? Então, e aí a gente brigava. Ele batia, supostamente, né, em mim, e eu saía fora. E ele saía entregando o folheto. Quando a pessoa chegava na academia, que era na Rua das Palmeiras, nessa época, e encontrava nós dois. Ele disse, pô, vocês não brigaram lá? Entendeu? Era a maneira de a gente fazer a divulgação. Era dessa maneira. Na academia, especificamente, nós tínhamos pessoas do Exército que treinava lá, mas como era falado que capoeira, se falava muito que capoeira é luta, eles achavam que a gente estava, né,
treinando o pessoal, né, para brigar com o exército. E quem era louco, né? Então lá tinha um sargento, na época era sargento do exército, tinha mais um outro pessoal também do exército, não sei se era soldado ou era cabo, tal. Eles iam para treinar capoeira, mas eles iam mais como olheiros, né, para saber o que a gente estava aprontando. Então, foi uma época difícil, mas nós sempre fizemos as coisas, não fizemos... Eu tive alguns amigos que a polícia saiu atrás dele, porque ele, né, eles queriam brigar, fazer acontecer, e a polícia ia atrás deles. Eu falava muito palavrão quando moleque, era uma maneira de me defender. E um dia, em Barra da Estiva, eu era pedreiro na época, né? Estava com 17 anos, 18 anos, lá em Barra da Estiva. Falei uns palavrões lá e o meu mestre, né, ele me chamou a atenção. E ele me fez uma observação. Ele disse, Cardoso, era o meu sobrenome, né? Cardoso, por causa de uma boca porca, se perde um bom pé do ouvido. Aí, rapaz, eu fiquei imaginando, Aí eu fui perguntar para ele. Né? Eu não sei, eu quero saber. O que significa? Aí contou, não, porque nem todo mundo está, né, disposto a ficar ouvindo os seus palavreados e tal. E você pode tomar um tapa aí no pé do ouvido. Eu digo, a partir daí, eu nunca mais falei um palavrão, né? Nunca mais. Por quê? Porque eu entendi a mensagem. A gente quer, né, chegar cada vez mais rápido. E a gente não passa por cima do tempo. O tempo tem que dar tempo ao tempo. A gente tem que dar tempo ao tempo. Tá? Você aprende agora, mas você vai entender mesmo daqui a muito tempo. Depois de tanta coisa que eu falei aqui, eu gostaria que, quando vocês ouvirem esse material, que vocês, né, assistam. E se tiver dúvida, vai ter meus contatos, vocês podem me procurar e eu estou à disposição de poder ajudar no que você não entendeu. Tá? Eu tenho certeza absoluta que eu posso ajudar nisso. Tem um rapaz, né, que ele me procurou e ele sabia um pouco da minha história. Né?
para eu dar um curso de mestre para ele. Eu não dou curso de mestre. Eu ensino os caminhos que a pessoa pode chegar a mestre. Isso que eu procuro fazer. Mas ele vem insistindo e tal. O Bruce Lee, ele criou a técnica de aproximação, ou seja, antecipação. Quer dizer que quando você preparava um golpe, antes de você chegar nele, ele já contra-atacava você. Ele tinha uma filosofia de corpo e mente. A espiritualidade é muito importante para a gente tirar, né, as coisas ruins, como ódio, inveja, ciúmes, arrogância. E ele foi nas artes marciais, ele foi um dos que mais se destacou. Mas ele talvez, foi infeliz. Eu acho que ele deve ter batido de frente com alguém que não gostava das opiniões dele e deve ter aprontado para ele e que ele foi fatalmente atingido com arma, né, com bala de verdade, ao invés de festim. Tá? É um dos caras que deixou, né, mensagem muito boa, como luta, como, né, essa ideia de aproximação ou de antecipação, o Canjiquinha passava para nós. Eu nem conhecia Bruce Lee, e nem ele também, né? A gente não conhecia. E o mestre Canjiquinha tem um golpe no taekwondo que é batido no joelho, tá? E o Canjiquinha tinha um movimento que ele batia. Consequentemente, quando você atingia atrás do joelho, ele prendia o seu pé e jogava você para o chão. Já tinha automaticamente um contra-ataque. Então, muita coisa que eu vejo hoje fazendo nas lutas de uma maneira geral, eu vi na capoeira, certo? Eu vi na capoeira e hoje a pessoa consegue mudar, transformar o movimento né? E aí às vezes ele diz que é dele, mas isso é uma coisa que tem em todos
os segmentos de movimentos, né, de luta, de jogos e assim por diante. Essa aqui é a Serena. Serena, desce, 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 desce. Vai sentar lá fora, vai lá.